Vamos lá, concurseiros, próximo tópico, termos acessórios da oração. Definição: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto formam o conjunto de termos acessórios. São chamados assim, pois, em tese, são dispensáveis à construção de uma oração. O vocativo não é um termo acessório, nem integrante, nem essencial, porque não se liga ao verbo, nem ao nome. Também não faz parte do sujeito, nem do predicado, mas, por razões didáticas, é tradicionalmente colocado neste capítulo. Vamos em frente. Vamos começar pelo adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo sintático que determina, restringe o sentido de um substantivo, caracterizando o próprio sentido da expressão. Adjunto adnominal indica que é um termo que vem ao lado, junto do nome. As classes gramaticais que podem funcionar como adjunto adnominal ou ADN são pronome, locução adjetiva, adjetivo, numeral e artigo. Vamos aos exemplos. O homem de negócios comprou só um imóvel. O homem de negócios comprou só um imóvel, aquela bela casa. Já se encontraram ambos os meninos em certas vielas escuras com pedras de craque. O primeiro dia de aula cativou alguns alunos estudiosos. O homem, imóvel e casa aparecem aí como adjunto adnominal. Meninos, vielas e pedras aparecem como adjunto adnominal. Dia e alunos também aparecem como adjunto adnominal. Seguindo em frente, adjunto adnominal e agente da passiva. Cuidado, nem todo termo iniciado pela preposição por é um agente da passiva. Portanto, não confunda adjunto adnominal com agente da passiva. Olha só. Derrotada pelo Flamengo, a equipe do Vasco arrumou confusão. Ou seja, a equipe do Vasco, apesar de ter arrumado a confusão, ela é agente da passiva. Por quê? Foi derrotada por quem? Pelo Flamengo, agente ativo. A derrota do Vasco pelo Flamengo desnorteou os vascaínos. Adjunto adnominal está junto do nome, dando um sentido. Note que ambos os termos têm valor de agente, mas o agente da passiva vem ligado a um verbo. Note que ambos os termos têm valor agente, mas o agente da passiva vem ligado a um verbo no particípio. Já o adjunto adnominal modifica um substantivo. Fácil, né? Muito fácil. Adjunto adnominal e complemento nominal. Chegou a hora tão aguardada, meus concurseiros. Antes de qualquer coisa, saiba que só a dificuldade é reconhecer complemento nominal ou adjunto adnominal, quando o termo preposicionado pela preposição de estiver ligado a um substantivo abstrato. Portanto, preste atenção à diferenciação e siga os critérios para não errar mais. Olha só, primeira dica: será sempre complemento nominal a expressão ligada a substantivo abstrato, antecipada de qualquer preposição, exceto a preposição de. Fiz menção a você ontem. Tenho amor pelo meu filho. Preposição antes de meu filho. Nossa fé em Deus é transcendente. Olha só, em, preposição antes do substantivo Deus. Segunda dica: será sempre adjunto adnominal se a expressão preposicionada estiver ligada a um substantivo concreto. Comprei o material de, preposição, um site famoso. Terceira dica: normalmente o adjunto adnominal mantém uma relação de posse com o substantivo. A preposição tem valor nocional. A atitude do professor foi justa. A atitude do, que é a preposição de, mas o professor foi justa. A atitude pertence ao professor, é dele. Quarta dica: o complemento nominal tem um valor paciente. Normalmente o seu núcleo não é um ser animado, nem personificado, mas o alvo de uma ação. E encontra respaldo na reescritura de voz passiva analítica. Já o adjunto adnominal tem valor agente, ele age. Normalmente o seu núcleo é um ser animado ou personificado,
que pratica uma ação e encontra respaldo na reescritura de voz ativa. A resolução da questão foi ótima. Da preposição, que é de mais a, que é o complemento nominal mais o a, questão foi resolvida, valor paciente. A resolução do professor foi ótima. Adjunto, adnominal, mais preposicionado, com de, mais o artigo, professor resolveu, valor agente. Adjunto, adnominal e predicativo do sujeito e do objeto. Enquanto o adjunto adnominal é uma característica ou um estado inerente permanentemente de um ser, o predicativo é uma característica atribuída a um ser, indicando um estado transitório. Mais especificamente, o predicativo do objeto é normalmente uma opinião do sujeito sobre o objeto. Vamos aos exemplos? Então, olha só, o exame deixou o aluno preocupado. O aluno não é permanentemente preocupado. Logo, é um predicativo do objeto, não do sujeito. O aluno preocupado negou o erro. O aluno é permanentemente preocupado. Logo, é um adjunto do nome, adnominal. O aluno preocupado negou o erro. O aluno está transitoriamente preocupado, ou seja, temporal. Nesse lapso temporal, o aluno preocupado negou o erro. O jurado considerou a cantora bela e talentosa. O objeto, a cantora, recebeu atributos do sujeito, que é o jurado, atribuiu essas características para a cantora. Logo, é um predicativo do quem? Do objeto. Encontrei a cantora bela e talentosa conversando com uma produtora. Ser bela e talentosa é uma característica inerente da cantora. Logo, é um adjunto adnominal. Está junto do nome. Bela e talentosa, a cantora tinha um grande futuro. Neste caso, é a vírgula que determina que se trata de um predicativo do sujeito e não de um adjunto adnominal. Então, predicativo de quem? Da cantora. Bela e talentosa, a cantora tinha um grande futuro. Seguindo em frente com os termos acessórios da oração, entraremos agora no adjunto adverbial. Se você sabe identificar um advérbio e uma locução adverbial numa frase, sensacional, pois todo advérbio e locução adverbial exercem função sintática de adjunto adverbial. Além do advérbio e da locução adverbial, o pronome relativo e o pronome pessoal também podem exercer função sintática de adjunto adverbial. A sobreloja onde ele também morava estava em estado calamitoso. Os rapazes saíram conosco, pois iríamos apresentar-lhes as moças. Então, a sobreloja onde, adjunto adverbial de lugar. Os rapazes saíram conosco, adjunto adverbial de companhia. Vou trazer agora para vocês os que são mais cobrados em prova de concurso, tá? Olha só, vejamos alguns adjuntos adverbiais mais cobrados. Afirmação: certamente passarei na prova, pessoal. Dá uma decorada nisso aqui, tá? Negação: não vou desistir de meus sonhos. Modo: agiu de coração, mas foi sabotado. Então, olha só, aqui foi o modo como ele agiu. Tempo: anteontem foi o melhor dia da minha vida. Lugar: cheguei à sala na hora certa, mas entrei atrasado no assunto. Chegou aonde? Chegou à sala. Dúvida: a velhice talvez tenha cura. Intensidade: ficou absolutamente realizado. Causa: o homem suava com aquele calor carioca. O que fazia o homem suar? Aquele calor carioca. Concessão: a despeito dos problemas, tivemos êxito. Conformidade: faça tudo conforme os regulamentos. Finalidade: ele viajou para negociar. Finalidade da viagem. Condição: sem educação não há progresso. Meio: prefiro ir de ônibus a pegar avião. Instrumento: escrevi 500 páginas à caneta. A caneta é o instrumento. Assunto: ele só fala de política. Companhia: com ou sem você, preciso prosseguir em minha jornada. Preço: meu carro não custou caro.
matéria. Fabricamos com plástico esses copos. Reciprocidade entre mim e ti. Sempre houve amor. Agora vamos lá para adjunto adverbial e adjunto adnominal. Lembre-se do básico. Tradicionalmente, o adjunto adverbial modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Já o adjunto adnominal modifica um substantivo. Assim, por mais que o adjunto adnominal tenha valor semântico de lugar, por exemplo, perceba a relação sintática, isto é, adjunto adnominal se liga a substantivo e adjunto adverbial se liga a verbo. Vamos lá para os exemplos? Olha só, nada como uma casa em cima de uma montanha. Então, em cima de uma montanha, adjunto adnominal, pois modifica o quê? A casa. Já morei muitos anos em cima de uma montanha. Adjunto adverbial de lugar, pois modifica o quê? O morar. Onde morou? Em cima de uma montanha. O homem com a maleta entrou no avião. Adjunto adnominal, pois modifica o quê? O homem dá uma característica para ele. O homem entrou com a maleta no avião. Adjunto adverbial, pois modifica o quê? O entrar. Preciso de muito pensamento positivo. Adjunto adnominal, está junto do nome, pois modifica o quê? O pensamento. As pessoas vêm trabalhando muito. Adjunto adverbial de intensidade, modifica quem? O modo de trabalhar. Adjunto adverbial e objeto indireto. O fato de muitos adjuntos adverbiais virem introduzidos por preposição não deve gerar confusão com o objeto indireto, porque o objeto direto também ele vem preposicionado. O adjunto adverbial modifica o sentido de um verbo, expressando que uma circunstância, lugar, meio, companhia. Já o objeto indireto apenas complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Olha só, viajei de trem. Aqui está o adjunto adverbial de meio. Não gosto de trem, objeto indireto. Não gosta do quê? De trem. Não saio de casa, adjunto adverbial de lugar. Está mudando o quê? Não saio, que é verbo, de casa. Não duvide de mim, objeto indireto. Com Pedro você pode caminhar. Então, com Pedro é o adjunto adverbial de companhia. Concordo com você, objeto indireto, preposicionado, veio antecipado da preposição com. Adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Lembre-se que o adjunto adverbial vem junto do verbo, modifica quem? Verbo, adjetivo ou outro advérbio. Já os predicativos, adjetivo, normalmente modificam o termo de valor substantivo. Olha só, o aluno falou sério com o professor. Um adjunto adverbial de modo, foi o modo com que ele falou. Está adjunto do quê? Do verbo falou. Portanto, adjunto adverbial de quê? De modo. Foi o modo com que ele falou com o professor. O aluno continua sério, um predicativo do sujeito. Voe tranquilo com a nossa companhia aérea, um adjunto adverbial de modo. Esse voe tranquilo, tem que ir de boa, pode ir sossegado, susse, sem problemas. Voe tranquilo, tranquilo está trazendo um modo para este verbo. Portanto, é um adjunto adverbial. O cliente tranquilo viajou pela nossa companhia. Tranquilo é um predicativo do sujeito. Adjunto adverbial é agente da passiva. Nem todo termo introduzido pela preposição por, pelos, pelo, pela e pelas é um agente da passiva, principalmente se o núcleo não for um ser animado ou personificado. Por isso, não confunda adjunto adverbial de causa, como nos exemplos abaixo, com o agente da passiva. O aluno foi premiado por sua apresentação. Ele foi premiado por quê? Por sua apresentação. É agente da passiva? Claro que não. A corrupção foi novamente discutida pelos constantes casos de lavagem de dinheiro. Note que foi premiado e foi discutida são locuções verbais da voz passiva analítica, ou seja, existe sim um agente da passiva nas frases acima, mas ele está apagado, oculto, indeterminado. É como se houvesse na frase um agente da passiva seguido de um adjunto adverbial de causa. Olha só, vamos reescrever essas mesmas frases.
O aluno foi premiado por alguém, o agente da passiva. Por causa do quê? Por causa de sua apresentação. A corrupção foi novamente discutida por alguém, agente da passiva, por causa dos constantes casos de lavagem de dinheiro. Adjunto adverbial de causar. Show de bola, vamos para frente. Aposto. Preste bem atenção nesse detalhezinho aqui, que é muito importante. Cai em prova. Aposto é um termo sempre de valor substantivo, nunca adjetivo, que explica, esclarece, desenvolve, resume outro termo sintático antecedente. Olha só, nós voltamos a estudar, minha namorada e eu, depois de 2 anos. Então está aqui o aposto do sujeito, está explicando. Nós voltamos a estudar. Nós quem? Minha namorada e eu. Ela era a famosa Regina Duarte, grande atriz da televisão brasileira. Um aposto trazendo o quê? Um predicativo do sujeito. Considerei-o como o novo Chacrinha, grande apresentador do século XX. Aposto trazendo o predicativo de quem? Do objeto. Disse aos meus filhos, Pedro e João, que iria viajar. Aposto do objeto indireto, porque está preposicionado. Classificação do aposto. Diz-se que o aposto é um termo de valor substantivo, ou que reitera um termo. Na fórmula A é igual a B, trocando em miúdos, o aposto é sempre igual ao anteposto. Carmen Miranda, o anteposto, a pequena notável, aposto, fez sucesso no Brasil e no mundo. Há 6 tipos de aposto, cujo núcleo pode ser um substantivo, um pronome, um numeral, uma palavra substantivada ou uma oração. Vamos conhecer os 6 tipos de aposto. Aposto explicativo, explica alguma coisa. Carolina, uma ótima pessoa, olha só, uma ótima pessoa está explicando quem é Carolina. E seu amigo, um idiota, olha só, uma ótima pessoa explicou quem é Carolina. Um idiota explicou quem é o amigo de Carolina. Estavam íntimos demais. Então, Carolina e seu amigo. Quem era Carolina? Uma ótima pessoa. Quem era o amigo da Carolina? Um idiota. Algo o incomodava frequentemente. Suas brigas com a esposa. Isto está explicando o que incomodava o sujeito aqui frequentemente. Deus começou com um substantivo, agora vem explicando o grande assunto dos embates entre ateus e crentes. Pelé, o rei do futebol, vê aí entre parênteses, e está explicando. Quem é Pelé será um dia superado? Aposto especificativo. No mês de novembro, a presidenta Dilma foi eleita e usou a palavra satisfação no seu discurso. Dona Carlota Joaquina causou muita polêmica ao vir para o Brasil. Então está especificando de quem está falando. Dona quem? Carlota Joaquina. Nós todos somos seus fãs. Quem são seus fãs? Todos. Convidaram nós 3 para escrever um livro de gramática, literatura e redação. Está especificando. Então, nós 3 fomos convidados para escrever um livro de gramática, literatura e redação. Próxima classificação, aposto distributivo. Tenho 2 filhos, um baixinho e outro altinho. Está distribuindo as especificações dos filhos. Mussolini e Hitler foram 2 cruéis ditadores, aquele com o sistema fascista e este com o sistema nazista. Aquele está remetendo ao primeiro, Mussolini, e este está remetendo a Hitler, ou seja, Mussolini era fascista e Hitler nazista. Aposto enumerativo. Atenderemos a todos, homens, mulheres, velhos e crianças. Não tem o que explicar aí, né? Apenas 3 coisas me tiravam do sério, a saber, preconceito, antipatia e arrogância. Está enumerando as 3 coisas que me tiravam do sério. Alguns países da Europa não são banhados pelo mar. Quais são? Áustria, Suíça, Vaticano, entre outros. Resumitivo. Brasil, Costa Rica, México, Uruguai, isto é, olha só, nenhum é um país desenvolvido. Resumiu todos esses enumerados. Brasil, Costa Rica, México e Uruguai. Irei a Macau, Cabo Verde, Angola e Timor-Leste, lugares onde se fala português. Fechando aqui os apostos, aposto de uma oração. Pode se referir
a uma oração inteira por meio de palavras, sinal, coisa, fato, motivo ou razão. As nuvens estão chegando, o que pode aborrecer a todos. Ou seja, o fato de as nuvens estarem chegando, pode aborrecer a todos. O noticiário disse que amanhã fará muito calor, ideia que muito me agrada. Esse tipo aqui, olha só, cai muito em prova, cuidado. Aposto e adjunto adnominal. Apesar da semelhança, é fácil distinguir o aposto especificativo de adjunto adnominal. Há correspondência semântica entre o aposto e o termo a que se refere. É possível retirar a preposição que precede o aposto, normalmente. O adjunto não tem correspondência semântica e, se a preposição for retirada, a estrutura ficará esdrúxula. A cidade de Fortaleza é quente. Aposto especificativo. Fortaleza é uma cidade. O clima de Fortaleza é quente. Olha só, agora aqui nós temos um adjunto adnominal. Aposto e predicativo do sujeito. Lembre-se de algo básico. O aposto não pode ser um adjetivo, nem ter núcleo adjetivo. Logo, a diferença é facílima. É muito fácil de você separar aposto de predicativo do sujeito. Muito desesperado, João perdeu o controle. Predicativo do sujeito, núcleo, desesperado é um adjetivo. Voltando, muito desesperado, João perdeu o controle. Predicativo do sujeito, desesperado. Homem desesperado, João sempre perde o controle. Então, aposto mais o núcleo, homem, que é um substantivo. Vamos agora para o vocativo. O vocativo é o termo que põe em evidência algum ser a quem se dirige. Indica a invocação de alguém ou algo. Vem sempre separado por vírgula. Pode se deslocar pela oração. Muito encontrado em textos injuntivos, em que o locutor do texto se dirige diretamente ao interlocutor. Só tem uma garrafa, mãe. Ó, querida, não faça isso comigo. Todo termo será um vocativo se acompanhado de ó. Ó, querida. Vocativo e aposto. O vocativo não mantém relação sintática com nenhum termo de uma oração, diferente do aposto. Solte os rapazes, senhor, urgentemente. Vocativo não se refere a termo algum da oração. Solte os rapazes urgentemente. Aqui está a oração. Esse senhor que está no meio, que é um vocativo, ele não tem nenhuma relação sintática com a oração em si. Os rapazes, amigos entre si, são honestos. Aposto refere-se a os rapazes. Ok, pessoal, e por aqui nós terminamos os termos acessórios da oração. Eu sei que às vezes é um pouco chato, maçante, cansativo, mas a coisa cria graça quando a gente estiver resolvendo os exercícios, tá? Fique tranquilo, vá assistindo às aulas, vá fazendo as suas anotações, porque a gente vai precisar disso na hora de resolvermos os nossos exercícios.